Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, afinal, é você quem decide. Para a aula de hoje, eu resolvi fazer uma aula diferente. Eu sei que a maioria das vezes os alunos têm dificuldades nas leis de Kirchhoff, então eu vou fazer uma leitura junto com vocês da apostila do capítulo 6 sobre as leis de Kirchhoff. Então vamos lá. A primeira coisa que é importante apresentar são algumas definições sobre circuitos elétricos, tá? Para a gente entender as leis de Kirchhoff. O primeiro caso é o nó. O que é um nó? Um nó é um ponto do circuito em que há 3 ou mais elementos ligados a ele. Então, aqui nessa figura 20, do lado esquerdo, aqui nesse ponto A aqui, eu tenho um nó porque eu tenho 1, 2, 3 elementos ligados nesse ponto. Então, esse ponto aqui é um nó do circuito. No caso do lado direito, esse ponto aqui também é um nó, esse ponto A também é um nó, porque no caso aqui eu tenho 4 elementos ligados a ele. Não importa se é fonte de tensão, resistor, capacitor, indutor, não importa, tá? O importante é que eu tenho 3 ou mais elementos ligados a ele, então aquilo é um nó. Também pode ser identificado, entendido como uma bifurcação. Quando há uma bifurcação, isso é mais de um caminho para a corrente seguir, ali eu tenho um nó. Tá bom? Essa é a definição de nó. A definição de ramo eu vou deixar para vocês lerem aí, porque não é tão importante. Vamos para a definição de malha. O que é uma malha? É um caminho eletricamente fechado dentro de um circuito. Tá? Então, se eu conseguir sair de um ponto, percorrer todo o circuito e voltar para o mesmo ponto, ali eu tenho uma malha. No caso dessa figura aqui, desse circuito original aqui, ó, muitas vezes você pode entender que só tem 2 malhas, né? Essa malha interna aqui, ó, fiz um caminho fechado, então eu tenho uma malha. E essa outra malha aqui, fiz um caminho fechado também, eu tenho outra malha. Mas, na verdade, como está dito aqui embaixo, ó, eu tenho 2 malhas internas, em vermelho dá para ver, mas eu tenho também uma malha externa aqui, ó. Essa malha externa aqui, ó. Eu posso sair desse ponto aqui, ó, percorrer todo o circuito por fora e eu tenho aqui uma malha externa. Então, eu posso ter malhas internas e malhas externas. Então, nesse caso aqui, desse circuito, eu tenho 3 malhas, 2 internas e 1 externa. O exercício 50 fica para vocês fazerem aí, tá? Não é difícil, não. É contar quantos nós e malhas tem. Outra definição extremamente importante é a polarização do resistor. O que é isso? Isso quer dizer que aonde a corrente chega, na figura aqui 22, tá? Aonde a corrente chega, ela polariza a tensão positivamente no resistor. E por onde ela sai, ela vai sair para cá, né? Se ela está chegando aqui do lado direito, ela sai do lado esquerdo. Então, aonde ela chega, ela polariza positivamente a tensão, aonde ela sai negativamente. Então, aqui eu vou ter uma tensão de V volts, não sei quanto é, tá? Essa tensão. Mas o que eu sei é que do lado esquerdo eu tenho a polarização positiva e do lado direito eu tenho a polarização negativa. Isso devido à corrente, o fluxo de corrente, tá? A direção da corrente, o sentido da corrente, essa é a palavra que eu queria dar. O sentido da corrente. O sentido da corrente, aonde ela chega, isso é muito importante, aonde a corrente chega, polariza positivamente. Não pode esquecer disso. E aí, sabendo essas definições, a gente pode enunciar a primeira lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff, também conhecida como lei dos nós, tá? Pode ser escrita da seguinte forma: o somatório das correntes que entram em um dado nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Mais uma vez, o somatório das correntes que entram em um dado nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Isso é muito claro, tá? Eu não tenho como, nesse exemplo 25 aqui, eu não tenho como, nesse nó aqui, eu não tenho como acumular corrente aqui, né? Tudo que chega aqui vai sair, tá? Então é muito intuitiva a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós. Toda corrente que entra no nó deve sair. Então vamos fazer o exemplo aqui, ó. Ele pede: calcule a corrente, que é uma incógnita na figura abaixo, e diga se ela está entrando ou saindo do nó. Então a corrente aqui que eu quero saber é essa aqui, e eu quero saber se ela entra e sai e qual é o valor dela. Se eu não sei se ela entra ou sai, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir aqui um
uma direção para ela. Então, eu posso definir, posso chutar, tá? Que essa corrente aqui está entrando nesse nó. Então, essa corrente I, para mim, vai estar entrando. E agora eu posso fazer o enunciado. O somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Quem é que entra? Essa aqui está entrando, né? O sentido dela está para dentro. Essa aqui também está entrando, essa de 5,7 também está entrando. E essa I também vai estar entrando. Então eu vou somar 5,7 mais 2,2 mais I, que é a corrente que eu estou querendo saber, está entrando no nó. Isso é o somatório das correntes que entram no nó. E quem é que sai do nó? Vou até mudar aqui a cor, vou botar de vermelho. Quem é que sai do nó? Essa aqui está saindo e essa aqui está saindo. Né? A direção é saindo do nó. Então, esse somatório aqui vai ser igual, vou colocar aqui embaixo vai ser igual a 3,1 mais, cuidado, aqui é 800 mil, tá? 800 mil é igual a 0,8. Então, mais 0,8 ampere. Tudo aqui está em ampere. Agora ficou simples, tá? É uma equação simples. 5,7 mais 2,2 está aqui, ó. Aqui embaixo, dá 7,9. E 3,1 mais 0,8 dá 3,9. E a corrente está aqui. Aí, ó, o resultado dessa equação aqui, vou botar aqui em cima, o resultado dessa equação aqui diz que I é igual a menos 4,0 ampere. O que é que significa menos 4 ampere? Significa dizer que eu errei o sentido dessa corrente quando eu adotei que estava entrando a corrente. A corrente não está entrando, na verdade ela está saindo. Então, quando o resultado der negativo, tá? Quando o resultado der negativo, significa dizer que o chute inicial que você deu de corrente entrando no nó está errado. Então, na verdade, essa corrente está saindo do nó e ela vale 4 ampere. 4,0 é igual a 4, né? 4 ampere está saindo. Se eu tivesse colocado o sentido saindo no início, né, no início da resolução, eu acharia que essa corrente seria positiva igual a 4 ampere. Tá? Então, se der negativo, significa dizer que você errou o sentido inicial que você tinha dado àquela corrente. Ok? Outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu quero saber, ó, considerando o trecho da figura abaixo, calcule a corrente que a fonte fornece ao circuito. Então, eu quero saber, essa fonte aqui, ela está fornecendo quanto? Qual é a corrente que ela fornece ao circuito? Então, se fornece é como se estiver entrando no nó. Então, vamos lá. Quais são as correntes que entram no nó? Vou colocar agora em vermelho, tá? As que entram no nó. Eu tenho essa aqui que entra, eu tenho essa 1,1 que sai, eu tenho essa 2,6 ampere que entra no nó, e essa outra aqui eu não sei se entra ou se sai, nem quanto vale essa corrente. Aí eu vou ter que lembrar de quê? A polarização do resistor. Lembrando que aonde tiver positivo, significa dizer que a corrente está chegando. Então a corrente chega por aqui, ó. Chega no sentido positivo, a corrente chega. Se é negativo, então sai. Então a corrente, nesse caso aqui, vai estar, essa corrente desse resistor de 6 ohms aqui, está entrando no nó. Já é informação importante. E agora a gente precisa calcular. Aí a gente vai lá para a primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm diz que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Se a tensão é igual a 18 volts e a resistência é igual a 6 ohms, significa dizer que essa corrente aqui é igual a 3 ampere e ela está entrando. Agora sim, a gente pode fazer o enunciado. Vou botar para azul aqui para também não misturar muitas cores. Quem é que entra no nó? I está entrando no nó, que é a variável que eu estou querendo buscar. I entra no nó. 2,6 entra no nó, então mais 2,6. Mais essa de 3 ampere aqui também, que também está entrando. Então, mais 3 ampere. Vai ser igual ao quê? O somatório das correntes que saem de nó. Só quem está saindo aqui é essa de 1,1. Então, é igual a 1,1 ampere. Somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Fazendo essa conta aí, está aí embaixo feito, tá? Isso é mais simples, não é tão complicado. Diz que essa corrente é igual a menos 4,5 ampere. De novo, sentido negativo. Se o sentido negativo, de novo, a gente errou qual era o sentido da corrente. A corrente, isso é, essa fonte não fornece corrente para o circuito. Na verdade, essa corrente é no sentido saindo do nó e vale 4,5
amperes. E aí, se ela está saindo, é como se essa fonte de tensão aqui estivesse carregando a fonte de tensão. Ela não está fornecendo corrente, ela está sendo carregada. É o caso da bateria de celular, tá? A bateria de celular, quando você está carregando, a bateria do celular está, em vez de fornecer corrente, ela está sendo absorvida, ela está carregando. Então, isso aqui poderia ser entendido como uma bateria que está sendo carregada e a corrente que entra nela, tá? Que carregando, é de 4,5 amperes. Agora não precisa entender isso, não, só precisa entender que o sentido negativo significa dizer que eu errei o sentido da corrente e ela é saindo do nó e vale 4,5 amperes. Isso é a primeira lei de Kirchhoff, tá? Bom, segunda lei de Kirchhoff. O que é que diz a segunda lei de Kirchhoff? A soma algébrica das tensões sobre cada elemento de uma malha, agora presta atenção que a gente vai falar na malha e não mais um nó, eu quero saber um percurso fechado, né? A malha é um percurso fechado. Então, a soma algébrica das tensões sobre um elemento, sobre cada elemento de uma malha é igual a zero. O que é que significa dizer? Que o somatório das elevações da tensão é igual ao somatório das quedas de tensão numa malha. Não tenho como ter tensão surgindo, tá? O professor ficou meio confuso. Vamos para o exemplo. No exemplo aqui, ó, diz o seguinte: calcule a tensão da fonte do circuito abaixo. Então tá, eu tenho aqui um circuito onde eu tenho uma fonte que eu sei qual é a tensão, 20 volts. Eu tenho 3 resistores que eu sei qual é a tensão desses resistores, mas eu tenho uma fonte desconhecida. A primeira coisa que você vai fazer nessas questões é polarizar corretamente as fontes de tensão. Você já sabe que onde a barrinha é maior é positivo, então ali eu vou colocar um mais. Onde a barrinha é menor é negativo, então ali eu vou colocar um menos. No caso dessa fonte de tensão, eu não sei quanto é que é a tensão dela, mas eu sei que a parte de cima é positiva, então a polarização é positiva aqui, e negativa aqui embaixo. Isso sempre, não importa se a corrente está entrando ou saindo, não importa. A polarização é sempre de um resistor ou de um elemento como capacitor e indutor que a gente não viu ainda. Então, na fonte de tensão, aonde a barrinha estiver maior, é positivo. Não importa se a corrente está entrando ou saindo, isso não importa, tá bom? Que fique bem claro. Polarização, no caso aqui, é só de resistor. Então, a gente já sabe a polarização das fontes de tensão. Agora eu preciso saber a polarização dos resistores. E aqui é me dada a corrente. A corrente aqui está nesse sentido, ó. Está subindo aqui nesse ponto. Então, se ela está subindo aqui, ó, ela vai entrar aqui no resistor positivo do lado de cá, onde ela entra é positivo, e onde ela sai é negativo. Então, negativo do lado de cá. Então, esses 2 volts aqui, ele é positivo do lado esquerdo e negativo do lado direito, porque a corrente chega pelo lado esquerdo dele, tá? Chega por aqui. Então, a corrente vai passar por aqui. Aqui, no caso, nessa fonte de tensão, ele vai estar descendo, porque a corrente é uma só tem uma malha. Então, desse lado direito aqui, a corrente está descendo. Se ele está descendo, aonde ele chega? Faz o quê? Provoca um potencial positivo. Aonde ela sai? Negativo. Então, a corrente está passando por aqui, positivo em cima, negativo embaixo. A corrente ainda está fazendo a volta e passando aqui nesse resistor, que tem 7 volts, né? No caso da direita é para a esquerda. Então, aonde ele polariza positivo? Do lado direito. Então, é positivo do lado de cá. E negativo do lado de cá. Agora sim, todos os elementos já estão polarizados com as tensões. Agora ficou fácil da gente saber quanto é a tensão. Porque o que é que diz a segunda lei de Kirchhoff? O somatório, né, a soma algébrica das tensões em uma malha é igual a zero. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer toda a malha do circuito, tá? Eu posso partir de qualquer ponto e percorrer toda a malha. O que é que significa dizer isso? Eu vou sair desse ponto aqui, ó, vou botar aqui em vermelho. Eu vou sair desse ponto aqui, pode ser de qualquer ponto, esse ponto aqui que tem um X, e vou percorrer toda a malha. Não importa se eu estou no sentido da corrente ou no sentido contrário. O importante é você anotar corretamente as quedas de tensões ou elevação de tensão. Eu vou sair daqui e eu estou passeando, tá? É como se fosse um bonequinho aqui, ó. Esse bonequinho aqui está passeando nesse sentido aqui, ó. Então, quando ele passa por aqui, a primeira coisa que ele vê é uma fonte de tensão, cujo ele sai do negativo para o positivo.
Então, sempre você vai anotar, no caso ele está saindo um potencial menor, potencial negativo, né, para um potencial maior. O que é que ele está fazendo? Ele está elevando o seu potencial. O potencial que ele está vendo está sendo elevado, está subindo. Então, eu vou sempre anotar de para onde eu estou indo, tá? Estou saindo negativo, estou indo para positivo. Então, nesse caso aqui, eu vou anotar o quê? Mais 20 volts. Essa fonte de tensão aqui eleva o potencial desse bonequinho aqui, né? Lógico que isso é didático, tá? Eleva o potencial do circuito em 20 volts. Sai do negativo para o positivo. Então, o que é que eu anoto? Mais 20 volts. Não vou botar volts não, tá? Todo mundo sabe que aqui é tensão. Então, mais 20. Continuo percorrendo aqui, continuo andando aqui, ó. O que é que eu vou chegar e encontrar? Eu vou encontrar agora um resistor, cuja queda de tensão é 2 volts, e eu estou saindo do positivo para o negativo. Isso é, eu estou saindo de um potencial maior para um potencial menor. Então, aqui está tendo uma queda de tensão. Nesse resistor aqui, tem uma queda de tensão de 2 volts. Então, o que é que eu anoto? Menos 2 volts. Então, tá, vai lá, menos 2 volts. Já anotei a queda de tensão desse resistor. Agora, eu cheguei aqui nesse potencial. Estou aqui nesse lado aqui, ó, e cheguei de novo numa fonte, né, de tensão. Nesse caso, essa fonte de tensão aqui, eu estou saindo do potencial positivo para o potencial negativo. Então, do potencial positivo para o negativo, eu vou anotar o quê? Menos alguma coisa. Só que eu não sei quanto é que vale alguma coisa. É justamente isso que eu quero saber. Então, esse potencial é negativo, porque eu saio do potencial positivo para o negativo. Então, eu estou reduzindo meu potencial em menos V volts. Então, há uma queda menos V volts. Então, já anotei o potencial dessa fonte de tensão aqui, tá? Negativo, por quê? Porque eu estou saindo de positivo para o negativo. Menos V volts. Cheguei aqui, já estou aqui, ó, já estou passando por aqui. Já passei por essa fonte de tensão. Agora eu encontro aqui um resistor. Esse resistor também estou saindo do potencial positivo para o negativo. De novo eu estou tendo uma queda de tensão. Estou saindo do potencial maior e estou indo para um menor. Então, nesse caso, eu estou tendo uma queda de tensão de 5 volts. Eu sei quanto é que vale essa queda de tensão, é menos 5. Então, eu vou lá e anoto menos 5. Por fim, eu chego aqui, ó. Meu bonequinho já chegou aqui. E agora eu estou vendo agora um resistor, que a queda de tensão é 7 volts. E de novo eu saio do potencial positivo e vou para o negativo. Então eu tenho que anotar o quê? Menos 7 volts. Então vai lá, menos 7 volts. Cheguei no meu ponto onde eu saí, do ponto onde eu saí. Cheguei no xzinho inicial, cheguei. Então se eu cheguei, eu igualo essa equação igual a zero. Significa dizer que eu tenho uma equação com apenas uma incógnita e eu posso resolver essa equação facilmente. Como? 20 menos 2, menos 5, menos 7. Isso aqui é igual a 18, 13, menos 7, vou colar. É igual a 6 volts. Tá? Se eu fizer essa equação aqui, 20 menos 2, menos 5, menos 7, isso é igual a 6, tá? Então fica 6 menos V é igual a 0. Passando V para o outro lado, fica o quê? V igual a 6 volts. Então, nesse caso aqui, essa fonte de tensão aqui tem a tensão igual a 6 volts. Tá? Percorri a malha e descobri que essa tensão é igual a 6 volts. Ok? Aqui está mostrando a polarização, ó, nesse circuito aqui de cima está mostrando a polarização. Tudo que eu falei para vocês agora está escrito aqui, vocês podem ler depois, tá? Saí do ponto A, fiz o percurso completo e anotei que a tensão é igual a 6 volts. Vamos fazer mais um exemplo. Esse outro exemplo aqui é o exemplo mais complicado, que é um circuito que eu tenho 2 malhas internas, tá? E o que é pedido aqui, deixa eu ver, a partir do circuito da figura abaixo, calcule a tensão sobre cada resistor e a corrente em cada ramo com seu respectivo sentido. Nesse caso aqui ele quer muita coisa, né? Mas a gente precisa saber quanto é que vale as correntes e as tensões, né? Nos resistores, isso é importante. Então vamos lá. Eu tenho 2 malhas, tá? E nesse caso agora, eu não tenho o sentido das correntes. O sentido das correntes para mim é desconhecido.
principalmente aqui nos resistores, né, que eu não posso polarizar sem saber qual é o sentido da corrente. Então, mais uma vez, eu posso arbitrar, eu posso chutar o sentido da corrente. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Tá em azul. Eu chutei que as correntes aqui estão nesse sentido, tá? Da esquerda para a direita. E eu vou chamar essa aqui de I1, porque aqui eu tenho resistor 1, tá? E aqui no resistor 2 eu tenho I2. Então, nesse sentido aqui, eu estou chutando que no resistor 1 está da esquerda para a direita, no resistor 2 também. Não sei se isso é verdade, vamos descobrir. Então, se a corrente está nesse sentido, então aqui eu polarizo positivamente do lado de cá, onde a corrente chega, aonde ela sai negativamente. No caso do resistor 2, mesma coisa, tá? Onde a corrente chega positivo, aonde sai negativo. Quanto é que vale a tensão? Eu não sei. Vamos ter que descobrir. Então eu preciso fazer, percorrer o circuito para uma malha e depois para outra, para descobrir. Vamos começar desse ponto aqui, ó. Vamos começar desse ponto aqui e percorrer a malha da direita, tá? Então, percorrendo, sim, esqueci de polarizar as fontes. Polarizei os resistores, mas não polarizei as fontes. Polarizando as fontes, aonde a barrinha maior é positivo, aonde a barrinha menor é negativo, não importa a corrente. Aqui nessa fonte de 8 volts, a barrinha maior está do lado esquerdo, então positivo do lado de cá, negativo do lado de cá. No de 5 volts é positivo do lado direito, porque a barrinha é maior, e do lado esquerdo é negativo. Tá? Ficou muita informação, ficou muito feio, né? Mas precisa fazer isso para resolver. Então tá, agora eu estou nesse ponto aqui e vou percorrer o circuito, a malha da direita, tá? Vamos botar em vermelho aqui para fazer essa conta. A partir desse ponto, meu bonequinho aqui vai andar, vai subir. Então, a partir desse ponto aqui, eu acho uma fonte de tensão, cuja tensão é 10 volts, né? E eu estou saindo do negativo para o positivo. Então, eu anoto o quê? Mais 10 volts. Vou botar do lado de cá, mais 10 volts. Não botar mais porque é claro, né? Então, negativo para o positivo, estou subindo meu potencial em 10 volts. Chego aqui nesse nó, vou para a direita agora, tá? Encontro aqui 2 e eu não sei quanto é essa tensão no resistor 2, eu vou botar V2. Mas eu sei que ela está negativa, eu estou saindo do positivo para o negativo, se eu acertei o sentido da corrente. Então vai ser o quê? Menos V2, porque eu saio do positivo para o negativo. Então está tendo uma queda de tensão de menos V2. Então menos V2. Já anotei aqui. Cheguei do lado de cá. Desço aqui, não tem nada. E aqui embaixo eu tenho uma fonte de tensão de 8 volts, onde eu estou saindo do negativo para o positivo. Então eu anoto o quê? Acréscimo de tensão. Soma de tensão. Então eu estou saindo do negativo para o positivo, eu estou tendo um acréscimo de 8 volts. Então mais 8 volts. Isso é igual a 0. 10 com 8 dá 18. V passa para o outro lado, está negativo, passa positivo. Então, V2 é igual a 18 volts. Então, eu achei a tensão nesse resistor R2. E se deu positivo, significa dizer que eu acertei o sentido dessa corrente. Essa corrente é, de fato, da esquerda para a direita. Vamos ver agora o que acontece dessa malha da esquerda, tá? Vou fazer a mesma coisa, eu vou sair desse ponto aqui agora, só que agora eu vou percorrer a malha da esquerda. Saio do negativo para o positivo da fonte, então de novo eu vou anotar mais 10 volts, tá? Porque agora eu vou para a esquerda. Então aqui mais 10 volts. Porque saio do negativo, vou para o positivo. Agora eu chego aqui em cima, estou indo da direita para a esquerda, acho o resistor R1, eu não sei quanto é a tensão V1, mas pela polarização dessa corrente aqui, eu tenho que anotar que é mais V1, porque eu estou saindo do potencial negativo para o potencial positivo. Então está tendo um acréscimo de V1 volts, tá? Então, mais V1. Chego aqui embaixo, não tem nenhum elemento aqui na esquerda, tá? Descendo. Tenho aqui embaixo uma fonte de tensão de mais 5 volts, né? Quer dizer, de 5 volts, onde eu saio do menos para o mais. Então, estou tendo um acréscimo de 5 volts. Então, mais 5 volts. Isso aqui é igual a 0. 10 mais 5, 15. Só que aqui eu fico assim, ó. Vou fazer até mais passo a passo. 15 mais V1 é igual a 0. Se eu passo V1 para o outro lado, fica negativo.
Então significa dizer que V1 é igual a menos 15 volts. Eitas, menos 15, o que é que significa dizer? Significa dizer que eu errei o sentido da corrente. A corrente I1 não é nesse sentido. Na verdade, a corrente I1 está nesse sentido aqui, ó. Então, I1 está nesse sentido aqui, e aí o positivo estaria do lado de cá e o negativo do lado de cá. De novo, ficou muita informação aqui, mas a gente pode ver ao longo da resolução que isso aqui vai ser mostrado, tá? Então, atenção V2, I2 está certo e vale 18 volts. Atenção, V1 é 15 volts, mas o sentido da corrente é da direita para a esquerda. Vamos ver que isso aqui está sendo desenhado aqui melhor aqui na frente. Justamente, ó, tá aqui, ó. A corrente I1 está nesse sentido, né, da direita para a esquerda, e I2 está da esquerda para a direita, do jeito que a gente fez lá, e agora com a polarização correta. Então aqui eu tenho a tensão no resistor de 3 volts, tenho a tensão no resistor de 2 volts, e ele pede as correntes. Quanto é que vale a corrente I1? Se eu tenho a tensão e tenho a resistência, fica fácil. Pela primeira lei de Ohm, né? I1 vai ser igual a V1, que é 15 volts, dividido pela resistência, que é 3 ohms. 15 dividido por 3, isso aqui é igual a 5 amperes. E 2, da mesma forma, a tensão é 18 volts, dividido pela resistência, que é 2, e 2 vai ser igual a 9 amperes. Bom, agora eu preciso descobrir quanto é que vale essa corrente aqui nesse ramo de 10, dessa fonte de 10 volts. Eu tenho que a corrente I1, aqui é um nó, tá? Aqui é um nó, eu tenho 3 elementos ligados nesse ponto, tenho esse resistor, essa fonte e essa outra fonte, então aqui eu tenho um nó. E eu tenho que I1 com 3 amperes não, desculpa, com 5 amperes sai desse ponto. Eu tenho que I2 com 9 amperes também sai desse nó, 9 amperes. E eu preciso saber quanto equivale essa corrente aqui. Pegou o azul. Eu preciso saber quanto equivale essa corrente aqui. Eu posso arbitrar que ela está entrando no nó, tá? E chamar essa corrente aqui de I. E aí, pela primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, eu tenho que o somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Desse nó aqui, só tem essa corrente que eu arbitrei que está entrando. Então, essa corrente aqui é I. Então, vai ser o quê? I entra no nó. E quem é que sai? I1 e I2. I1 sai para a esquerda e I2 sai para a direita. Então, eu tenho que somatório das correntes que entram no nó, só I. Quem sai? 5 mais 9. Então, o resultado aqui é que I vai ser igual a 14 amperes. Está aqui embaixo. Tá? Então, essa corrente aqui é 14 amperes, essa aqui 5 amperes, essa aqui 9 amperes. Já sei todas as correntes, já sei todas as quedas de tensão de resistores, então eu já resolvi essa questão. E aí o circuito resolvido fica aqui na próxima página. Tá aí todas as correntes, todas as tensões no circuito resolvido, tá? Espero que agora tenha ficado mais claro e que vocês consigam fazer as questões propostas a partir do exercício 51. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.